Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo de Hytale aqui no canal Dan Gamer. E nesse vídeo de hoje, pessoal, não é um vídeo aí de notícias, nem informativo, mas um vídeo mais sobre teorizar, né, e comentar sobre questões ali do jogo, informações que o Simon já deu, que o blog posts já deram, né, e juntar junto com teorias e opiniões, já que a gente não sabe muito sobre o mundo de Hytale em algumas questões. E a questão que eu vou comentar aqui nesse vídeo é a questão das zonas, tá, pessoal? Da geração de mundo versão 2 e tudo mais, as zonas 5 e 6 que não foram reveladas, né? Então vamos aí debater sobre isso nesse vídeo. Como todos devem saber, provavelmente, eu espero que todos já saibam, né? Se você já é um cara que conhece Hytale já faz alguns meses ou algumas semanas, provavelmente você já sabe que o jogo é dividido em zonas, né? Zona 1, 2, 3, 4 e duas não anunciadas, duas não reveladas no caso. Anunciadas elas foram, mas não foram reveladas, não sabemos do que se trata. Sendo a Zona 1 de clima mais tranquilo, lugares mais tranquilos, onde você vai nascer, né? Onde, na verdade, você não vai nascer, né? Mudou tudo agora, né? Primeiro, antes a gente nascia direto, agora não vai nascer direto. A gente vai passar por um tutorialzinho ali, resolver alguns probleminhas e aí sim spawnar em orbes. E quando a gente spawnar, vai ser aqui na primeira zona. E aí, com o passar do tempo, a gente vai avançando nas outras zonas, né? Porque a zona 1 é a zona mais fácil, a zona 2 é a zona... não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Mas aí a partir da zona 3, né, que as coisas vão ficar realmente complicadas, que as coisas vão ficar bem pesadas mesmo. Então, por isso, a gente vai começar na zona 1 e passar para a zona 2, mas também como o mundo agora vai ser infinito, e o Simon já revelou que a geração de mundo V1 já teve o seu proceduralmente, né, seu carregamento ali, a sua geração infinita consertada, né? No caso, a gente vai ter aí talvez uma zona 3 ou 4 colada ali na zona 2 ou colada ali na zona 1. Você nasce na zona 1, mas você acha uma zona 4 ou 3 ali do lado da zona 1 e tal, né? Porque é um mundo infinito, não é um mundo, um continente ali restrito, né? Então a geração de um mundo como vai ser aleatória e infinita, então talvez você não precise passar pela zona 1 para chegar na zona 3 ou chegar na zona 4, você não precisa passar pela zona 3, né? E tal. Vai ser aí cada experiência nessa nova geração de mundo versão 1, né? Vai ser única. E o que seria a geração de número 2? Se a geração de número 1 já vai ter, né? Já vai ter esse modo infinito, não vai ser mais limitado e tudo mais, né? Porque na verdade a geração de mundo, antes de responder o que seria a geração de mundo número 2, né? A geração de mundo número 1, né? Ela tava com código, meio fragmentado, sabe? Ela tava com um código desatualizado porque foram 4 anos de Riot tentando passar um jogo de uma engine para uma nova, né? De Java para C++. Não houve atualizações. Eles fizeram essa atualização do código, consertaram alguns bugs e fizeram funcionar agora, né? Mas a geração de mundo número 2, né, vai ser algo que o Simon disse que vai revolucionar, né? E o que pode ser essa geração aí de mundo número 2, no caso? Basicamente, teoriza-se que seja um lugar, né, uma geração de mundo com mais história, né, que você consegue ver mais impactos da lore do jogo, que você consegue ver mais interações, talvez uma parte mais viva, talvez uma parte com gerações de mundo que a gente nunca viu, com interações, você quebra alguma coisa e aí várias coisas vão acontecendo em cadeia depois que você quebra isso, depois que você mexe naquilo e tudo mais, né? Eu teorizo que seja isso, tá, pessoal? E que a gente vai ver a partir da zona 3, porque o Simon já disse que a gente só vai ver a geração de mundo número 2 a partir do meio do jogo pra frente, né? Que é porque assim,
o jogo está em acesso antecipado e tudo mais, a gente vai nascer na Zona 1, né? Então, para os computadores mais modestos, né? Talvez já de cara vir com uma versão V2 não polida diretamente, não tão ainda completa e tudo mais, organizada e tudo mais, já na Zona 1 e Zona 2 vai pesar um pouquinho, né? Talvez não funcione direito e tudo mais. Talvez a versão 1 e a versão 2 de geração de mundo tenham regras diferentes, né? Tenham ali algumas questões de programação diferentes e tudo mais. O terreno de Hytale na geração de número 1, de geração de mundo número 1, já conta um pouco da história do mundo. Talvez na geração número 2 já conte mais ainda, conte ainda melhor. Você consegue ter ali uma noção ainda maior do que aconteceu com Orbis, da destruição e tudo mais. E talvez essas coisas sejam melhor vistas na Zona 4 e na Zona 3, né? Porque a Zona 1 é a zona menos destruída e a Zona 2 também é menos destruída. Você tem ali savana, deserto na Zona 2, você tem ali florestas, um lugar bem verde, bem mais tranquilo ali na Zona 1. E a gente só começa a ver destruição e partes mais feias, mais assustadoras ali, que dão ali uma sensação de que alguma coisa aconteceu. É um mundo pós-apocalíptico a partir da Zona 1. A gente vê isso em fotos, em várias imagens, como por exemplo essa aqui, né? Essa aqui também, que é uma foto da Zona 4, né? A gente vê aí como o mundo está destruído, como o ar está poluído. A gente vê ali, né, a névoa e tudo mais. Aqui também a gente vê névoa. Isso eu acredito que não seja parte da Zona 4, sim a parte da Zona 3, né, e tudo mais, né. Então funciona melhor, pelo menos por enquanto, né? E como também é uma questão de testes, se você tiver um problema de instabilidade lá nas zonas 4 e 3, você pode voltar para a zona 1 e 2, onde você não vai ter tanta instabilidade assim. Você não vai ter crashes, né? Crashação, eu ia falar crashação, né? Aportuguesando, você não vai ter crashes, você não vai ter lags também, questão de lags e tudo mais. Então qualquer coisa você só evita a zona 4 e a zona 3 até consertarem. Aí na zona 1 e 2 você fica tranquilo, você não fica limitado e tudo mais, né? Outra questão também é que eles estão trabalhando, né, nessas zonas, né, nessas zonas 4 e 3. Então, como são zonas mais avançadas, zonas mais difíceis, eles podem trabalhar nessas zonas com a versão de mundo número 2, né, com a segunda geração de processamento de mundo, de forma melhor, porque são zonas mais difíceis mesmo. Então lá tudo bem ficar um pouco mais desbalanceado e tudo mais, são zonas que você não nasce lá, que não ficam tão perto de você. Então a zona 1 e 2 estarem mais distantes dessas zonas 3 e 4 já dão uma margem de liberdade para eles jogarem já testes ali da segunda geração de mundo na zona 3 e 4. E você vê que a partir da zona 3, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui, né? Vocês só vão ver zona 3, 4 e 3 de novo, né? Você vê que o mundo já começa a ficar com a cara mais hostil, uma cara mais assustadora, mais, sabe, que você vai andando já esperando que alguma merda vai acontecer, né? Que algum monstro vai te atacar. Aí como você pode ver, a zona 3 ela é toda cheia de névoa e tudo mais, né? Isso aqui é uma zona 3, porque é a floresta de taiga ali, né? São pinheiros, são árvores de pinheiros. Isso é um bioma da zona 3, que são ligados às zonas mais geladas, mais frias, no caso. Aqui você também vê que também, aqui na verdade eu acho que aqui já é zona 4 já, né? Você vê, ó, como tá tudo destruído, as árvores são mais sem vida, são mais vermelhas, mais, sabe, né? Você vê que parece que tá intoxicado, que tá morto, que foi petrificado, sabe, coberto de cinzas, né? Você vê, né, que aqui conta bem mais a destruição de orbes do que a zona 1 e 2. Aqui, ó, você tem uma foto aqui que parece ser da zona 3, né? Eu acredito que seja da zona 3, né? Que você vê, ó, tá destruído e tudo mais, né? E isso aqui é a geração 1 de processamento de mundo, de geração de mundo.
é a 1. Então a 2 provavelmente vai aprimorar isso ainda mais, adicionar mais dinâmica, mais interações e tudo mais. É um procedural sistêmico, regras globais com algumas exceções, né? Pode ser que tipo as regras da versão ali da Zona 1 seja diferente da Zona 3 e 4. Lá na Zona 3 e 4 aconteçam coisas mais absurdas e tudo mais. E provavelmente, cara, também a Zona 1 e 2 vão ser mais como um lugar ali de tutorial. Você entra e começa a compreender, entender o mundo à sua volta. O que é isso, o que eu faço e tudo mais, sem tantos perigos. É claro que na Zona 1 e 2 ainda você vai ter esqueletos ali, alguns goblins. Você não vai estar isento de perigos. Mas na Zona 3 e 4, segundo o Simon, tá cheio de monstros, cheio de problemas. Então lá você vai ter uma dificuldade muito grande e você só vai conseguir sobreviver lá depois que você progredir e estiver minimamente forte, né? E agora você deve estar falando, você já falou tanto da geração da versão 1 e 2, tá falando aí das zonas e por que elas estão, porque a versão 2 da segunda geração aí, né, só vai aparecer a partir da 3 e 4, isso eu já entendi. Mas e as zonas 5 e 6? Você não falou nada até agora sobre elas. Vou falar agora com vocês. As zonas 5 e 6, pelo que eu entendi, pelo que parece, né, pelo que eu teorizo, né, não eram simplesmente biomas comuns, né? Eu acho que todo mundo já pensava isso, né? Alguns teorizavam que eram partes corrompidas de orbes, a zona 6, né? E isso acontece, no caso, né, por causa que a zona 6 ela é toda meio roxa e tudo mais, né? É um vapor roxo. Então se foi teorizado que era partes corrompidas de orbes por causa disso. Até porque a gente vê em algumas imagens essas partes roxas, né, corrompidas ali de árvores, terras, plantas e tudo mais. Então a gente achava, né, uma grande maioria achava, e foi teorizado que a Zona 6 ela estaria em toda a parte, porque seria partes corrompidas de orbes, seriam outras zonas aí, seriam zonas ali corrompidas. A Zona 5 foi teorizado que seria a parte dos céus de Hytale, né? Que seriam ilhas flutuantes, por causa dos raios ali, tem nuvens, né? Nuvens ali, parecem nuvens de tempestade e tudo mais. E a gente teorizava, né? A gente esperava que seriam zonas que a gente ia encontrar naturalmente andando pelo mundo de orbes ali no Hytale e tudo mais. Mas é o seguinte, pessoal, eu acredito, tá, né, a partir de agora que a lore do Hytale mudou um pouquinho, né, que não é mais sobre mundo corrompido e tudo mais, né, e sim quebradores de maldições, que essas 5 últimas ali, né, essas 2 últimas zonas das 5 e das 6, zonas que foram aí anunciadas, mas 2 últimas não reveladas, né, sejam na verdade uma parte do mundo que só aparece quando a gente está jogando e escolhe alguma coisa, sabe? A gente escolhe alguma coisa, quebra alguma coisa e tal, e elas simplesmente aparecem como resposta a alguma escolha nossa, alguma atitude nossa. A gente, sei lá, mexe numa dungeon que não deveria mexer, mexe com alguma magia que tem lá, alguma coisa que não deveria mexer, e aí algumas partes do mundo de orbes vão aparecer, uma dessas 2 zonas, né? Ou as 2, no caso, né? A gente vai ter ali, sei lá, partes onde tem uma tempestade interminável, ou o mundo está corrompido pela magia do vazio e tudo mais, né? Às vezes pode ser um portal que a gente abre para algum lugar que a gente não deveria abrir, ou deixa aberto por tempo demais, e aí o local onde o portal que a gente abriu acaba se corrompendo o lugar, e aí a gente pode ter uma zona 5 ou zona 6 naquele local. O Simon falou que provavelmente, né, essas zonas vão voltar, mas não vão voltar como eram antes, vão ser partes repaginadas. Todas as zonas do Hytale estão sendo repaginadas, pessoal. Elas estão recebendo novas configurações, novos propósitos e tudo mais. Então assim, pessoal, o Hytale como a gente conhecia antes vai mudar um pouquinho, vai ser um pouco diferente, tá? Então provavelmente essas zonas, quando voltarem, na verdade elas
nem foram adicionadas no jogo na época. Elas foram ali apagadas, ali, cortadas do desenvolvimento. Então ele vai trazer na versão de número 2 da geração de mundo, que é onde elas provavelmente vão funcionar. Elas não entraram no jogo primeiramente por causa, tipo, eles queriam lançar logo, teve um problema de desenvolvimento, ou a versão de número 1, a primeira geração ali da geração de mundos do Hytale, não comportava essas zonas, não tinha tecnologia precisa para fazer elas acontecerem. Agora na versão de número 2, o Simon disse que provavelmente elas vão voltar. Então essa versão de número 2, essa segunda geração ali de World Gen, provavelmente comporta a ideia, né? Nem que seja um pouquinho modificada. Ou talvez essas zonas nem venham com a forma original, venham reimaginadas, venham de uma forma diferente, só usando a ideia antiga como um pouco de base, mas elas vão funcionar diferente, né? O Simon disse que vai fazer um blog post sobre a nova geração de mundo. A gente não tem praticamente informação nenhuma sobre isso, né? Só que eles estão indo bem na progressão do desenvolvimento, que já consertaram a geração número 1 do World Gen do jogo, e que o 2 eles ainda estão progredindo e que eles ainda vão implementar conforme o acesso antecipado for sendo lançado e tudo mais, atualizações e tudo certo. E provavelmente também na lore antiga do jogo, que era Varian, Mundo Corrompido, provavelmente essas duas zonas últimas aí, elas funcionavam como algo pós-jogo, né? Pós o mundo que a gente já descobriu, né? Então, depois da Zona 4, a gente já resolveu alguns problemas ali, vai abrir ali, vai aparecer ali novas zonas, né? Era uma parte bloqueada ali de orbes, com outra talvez zonas mais fantásticas, talvez zonas ali com regras diferentes do mundo, com regras ali totalmente loucas e tudo mais. Também tem a teoria que as zonas 5 e 6 sejam nível de mundo. Por exemplo, talvez seja a zona 6 seja uma camada mais abaixo e a zona 5 uma camada mais acima, a parte dos céus mesmo, como a gente já tinha teorizado. Mas tipo, não só ilhas flutuantes, mas também, sei lá, uma outra dimensão, talvez ali, uma outra parte de orbes que você só consegue alcançar com algum tipo de portal específico e tudo mais, né? E é isso, né, cara? Regiões suspensas e tudo mais. Talvez essas duas últimas zonas sejam até mesmo partes do mundo de orbes que, tipo, não é mais o mundo de orbes. Ali ficou tão corrompido, que a Terra ali, basicamente, as leis da física não funcionam mais. São ilhas flutuantes, mas não no céu. São ilhas flutuantes que, de fato, a Terra está toda quebrada. E só tem um vazio ali embaixo, um lugar ali diretamente que você vê o vazio de Varian ali embaixo, e a Terra ali por cima flutuando em várias ilhas ou continentes grandes ali, né? Pode ser que seja isso, pode ser isso, pode ser nada, né? Mas é isso, essa aí é minha teoria. Esse foi o vídeo de comentário aí de hoje. Eu agradeço a todos que tiveram a paciência de assistir até aqui. Esse vídeo ficou grande pra caramba, né? Por isso eu agradeço mais ainda por vocês assistirem. Muito obrigado a todos. Por isso, deixe seu like, escreva seu comentário, suas teorias, suas opiniões e tudo mais. Ajude o vídeo aí a engajar. Se você quiser ajudar ainda mais, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativando o sininho na opção todas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em grupos de Hytale. Se você quiser ajudar o canal financeiramente, tá aí o QR Code ou o link na descrição. Você pode enviar o valor que você quiser, né? Só para ajudar mesmo. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Valeu!